11h18. Boletim de notícias. CBN Conexão Brasília, com Rômulo Pinheiro. Oi, Rômulo, bom dia, bem-vindo. Bom dia, Tatiane, bom dia e um forte abraço a todos os ouvintes da Rádio CBN Amazônia Belém. Bom dia, muito bom te receber aqui. Qual é o nosso tema de hoje? Vamos falar sobre essa apologia ao nazismo na internet, como é que a PGR está atuando na prática em relação a isso? Pois é, Tatiane. Ontem nós íamos fazer, inclusive hoje, nós íamos fazer um comentário sobre o compartilhamento de provas que o ministro Alexandre de Moraes determinou em um processo das milícias digitais, mas isso, de ontem para hoje, nós tivemos essa polêmica muito grande, e tem a ver com a atuação também do Procurador-Geral da República, e aqui em Brasília se movimentaram algumas questões a respeito, e por incrível que pareça, Tatiana, esses assuntos têm ligação, porque ontem nós tivemos um burburinho muito grande aqui no meio jurídico, em razão de um programa de podcast reproduzido na data de ontem, aliás, segunda-feira, em que um dos apresentadores questionava a possibilidade da criação de um partido nazista aqui no Brasil. E a PGR está atuando, o Procurador-Geral está atuando, porque o programa foi transmitido pela internet com a participação de 2 deputados federais, a deputada Tabata Amaral e o deputado Kim Kataguiri. Então, o que aconteceu na segunda-feira? Estava se discutindo a possibilidade de liberdade de expressão e foi levantada a possibilidade da criação de um partido nazista. Inclusive, o apresentador do programa foi até demitido logo após, porque na visão dele haveria que ter no Brasil a liberdade de expressão como há lá nos Estados Unidos, em que lá é possível a criação desses ideais de preconceito e racismo sem que o Estado intervenha. A liberdade de expressão lá no país deles é bem ampla. Aqui no nosso, e aqui que está o engano dessas divulgações desses ideais, e às vezes o pessoal aqui mira no Brasil, mira como se lá nos Estados Unidos fosse um exemplo, fosse uma coisa boa. Muito pelo contrário, isso acaba produzindo uma série de comportamentos totalmente contrários à dignidade da pessoa humana. Para quem não lembra, a gente sabe muito bem que nossos ouvintes aqui são bem instruídos, mas qualquer divulgação de conteúdo ou de informações que pregam o desprezo à condição social, raça, cor, preconceito, inclusive no Brasil, é considerado crime. E muita gente acha que se está diante de uma questão de liberdade de expressão, e não é o caso. Inclusive, o procurador atuou de maneira muito eficaz, abriu uma investigação para apurar esses fatos, até porque o deputado Kim Kataguiri, que foi aquele que consolidou essa versão do podcaster Bruno Ayub, que é o famoso Monark, a deputada Tabata Amaral contestou, mas o deputado Kim Kataguiri consolidou essa informação, entendendo que também na Alemanha criminalizaram essa questão e que no Brasil não deveria ser criminalizado, ou seja, consolidando o posicionamento da criação de um partido nazista. Então você vê que nós estamos num momento em que se beira o absurdo de divulgar ideias que propagam disseminação racial, enfim, é algo que se propaga como destruir a imagem, não só a imagem, mas a presença física das pessoas que são de uma raça X ou ideologia Y, enfim, é algo muito grave. E aí, Tatiane, a gente sabe também que o procedimento para apurar esses fatos é demorado, a questão do foro por prerrogativa de função, que o pessoal conhece como foro privilegiado, ou seja, o deputado Kim Kataguiri teria que ser processado numa esfera lá dentro do Supremo Tribunal Federal, pelo fato da apologia a esse tipo de crime, mas eu trouxe aqui hoje para a gente poder discutir que, na verdade, não se trata de uma questão de liberdade de expressão. A liberdade de expressão tem limites prévios, a própria Constituição determina isso. Quando se propaga um ideal que busca eliminar a presença do outro, você não pode usar esse argumento sob o palio da liberdade de expressão, uma vez que claramente atenta contra a dignidade e os direitos humanos que estão previstos na própria Constituição Federal. E até mesmo gerou no próprio Supremo Tribunal Federal, o ministro Alexandre de Moraes, o ministro Gilmar Mendes se posicionaram contrários a essas práticas, a
apologias ao crime. A Lei 7.719 de 89, Tatiana, é muito clara, não somente com relação ao nazismo, mas qualquer tipo de preconceito de origem, cor, raça, que nós temos aqui muito comum. Há pouquíssimos dias atrás foi morto aquele, acho que era o congolês, né? Lá no Rio de Janeiro, claramente um crime baseado na questão racial. E nós temos aqui, então, a consolidação desses ideais absurdos. Hoje mesmo, inclusive, numa outra emissora de TV, um comentarista levantou as mãos fazendo a saudação nazista, defendendo o comportamento do que aconteceu na segunda-feira. Então, são tempos muito estranhos em que a própria noção de dignidade da pessoa humana se perde em razão de uma suposta liberdade de expressão. É com muito espanto que a gente vê isso por aqui, mas a comunidade judaica, a comunidade em geral, rechaçou, pressionou, eles perderam vários anunciantes, mas ainda há, Tatiane, e aqui um certo espanto com o nível de deterioração da dignidade humana que nós vivemos nesses últimos tempos, minha amiga. Infelizmente, Rômulo, eu queria te perguntar, você há pouco, na sua fala, citou a questão do procedimento, né, que deve levar um tempo por conta do foro privilegiado aí do deputado. Qual é o trâmite, né? Como é que funciona esse tipo de investigação, né? Já o procedimento determinado pelo PGR Augusto Aras para ser aberto, como é que funciona? Quem é que analisa o teor dessas declarações? Eles abrem uma investigação preliminar e enviam para a Polícia Federal também a colheita de provas para se abrir um inquérito. E esse inquérito, ao final, o delegado faz um relatório, envia novamente para o Procurador-Geral da República. Ele pode fazer a investigação também no próprio Ministério Público Federal, mas geralmente o procedimento é esse. E aí se faz uma denúncia e é enviada para o Supremo Tribunal Federal. Então, esse trâmite ele realmente vai tomar um tempo. Isso aí, a legislatura acaba agora no final do ano, isso com certeza não deve acabar agora até final do ano, mas para o caso do deputado federal, o procedimento é esse, tem um tempo, é necessário, depois que abre-se um processo lá no Supremo, aliás, abre-se um inquérito no Supremo também, e depois vai ser analisada se a denúncia vai ser aceita ou não, então os trâmites são mais lentos, mas é bom lembrar que o próprio Bruno Ayoub, o famoso monarca, também responderá, ou então já se abriram representações contra ele no Ministério Público de São Paulo para apurar essas condutas. Então são dois pontos distintos, né? Deve ser mais rápido com relação a Bruno Ayoub, mas diante da pressão que ocorre, Tatiana, eu tenho a impressão que até o próximo ano nós já devemos ter alguma novidade nesse caso, que é muito grave, que as pessoas têm que tomar consciência, que é a liberdade de expressão. Inclusive na internet, a própria lei é mais drástica quando se tem uma divulgação pelos meios de internet, divulga-se de maneira mais rápida. Então, esse procedimento não acaba esse ano, com certeza. A fase inicial agora, se entender que houve caso, um crime, a gente percebe que houve, mas assim que se entender que ainda vai ser feita uma denúncia, então a justiça ela vai ter um tempo ainda mais lento. Agora, são situações como essa, são respostas rápidas do judiciário como estas que devem prevalecer para evitar que outras pessoas tentem esse caminho tortuoso que é fazer apologia a preconceito de qualquer forma e origem. Não vamos permitir isso nunca, né? É importante que as autoridades, os órgãos, as investigações aconteçam e que essas declarações sejam, de fato, analisadas, né? E que a gente possa combater isso diariamente, né? Como você muito bem falou, não é só em relação ao nazismo. Tem tanta coisa errada acontecendo e muita gente achando que a internet é um território livre, que você pode falar o que quiser. A propagação é muito mais rápida da informação. E a repercussão negativa que teve, isso daí, que bom que a PGR já determinou a abertura de procedimento para investigar e a gente vai acompanhar. Muito obrigada, Rômulo Pinheiro, por trazer para a gente, sempre que está rolando aí nos bastidores de Brasília, né, esses assuntos importantes que a gente precisa trazer para a nossa pauta, para discutir, para trazer para a nossa população aqui no Norte também. Muito obrigada, Rômulo. Boa semana para ti, até semana que vem. Obrigado, Tatiane. Forte abraço. Até a próxima quarta. Até mais. Tchau, tchau. Até a próxima quarta. Antes da gente ir para o intervalo rapidinho,